Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em Tua presença, Senhor, estamos reunidos mais uma vez nos estúdios desta rádio, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. E queremos desde já Te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida que Tu nos concede por mais este dia. Ó Deus, que este programa, sendo realizado no dia de hoje, possa alcançar corações, vidas, Senhor. Ó Deus, para serem transformadas pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, queremos Te agradecer por tudo nesta hora, em nome de Jesus. Bom, quero saudar a todos os ouvintes com uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez, com o coração alegre, realizando mais este programa. Programa este, Conduzindo a Cristo, da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Se localiza ali na rua Edgar, número 6, no bairro do Rio do Limão. E com imenso prazer, hoje estamos aqui recebendo a visita, do ilustríssimo presbítero Marcos Luiz, está conosco hoje, nos dando a honra da sua presença, E o presbítero Marcos, saudando aí os amados ouvintes. Uma boa noite, na paz do Senhor, é uma alegria estar aqui, com os irmãos aqui, e você aí, no recesso do seu lar, ou no seu veículo, onde você está nesse momento, eu quero dizer para você, que nessa noite Deus tem uma palavra para o teu coração e nós estamos alegres. Fica ligado, porque certamente vai ser uma noite de vitória. Maravilha. Desde já, eu quero mandar um abraço aqui para o senhor Luiz, o pai do presbítero Leonardo. Um abraço aí, senhor Luiz. Também quero mandar um abraço para o diácono Natanael e a sua esposa Célia. Receba esse abraço no coração. E para o irmão Paulo também, presbítero Paulo, lá de Morro Grande. Presbítero Paulo, receba esse abraço com carinho. Bom, hoje está conosco também, como sempre, o meu companheiro de programa, o Diácono Vancler. Muito bem, Dias. Para nós é sempre um prazer, uma alegria estarmos aqui neste ministério, que é pregar a poderosa palavra de Deus através desse instrumento que o Senhor tem nos dado, esta oportunidade de estarmos aqui. Sempre uma alegria estar contigo, irmão Dias, e todos os ouvintes da Rádio Costa do Sol. Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também para o amigo caminhoneiro, o amigo taxista, você vigilante, porteiro. Talvez você esteja encarcerado, esteja aí num cárcere, pagando por algum erro que você cometeu, mas saiba que Deus hoje tem uma palavra de esperança e de vitória para a sua vida. Bom, você que quer fazer um contato conosco através do telefone, o número é 2665-4119 e também 2665-7586, 2665-4119 e 2665-7586. Você que quer fazer um pedido de oração ou quer tirar uma dúvida sobre algum assunto bíblico, ligue-nos, que nós estaremos prontos para poder esclarecer suas dúvidas. Estendendo as mãos. Queridos, este quadro Estendendo a Mão é um quadro ao qual nós fazemos aqui alguns pedidos. E hoje estaremos pedindo a você que tem a condição, a você que possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Há uma pessoa, há uma família, há uma mãe que precisa, com urgência, de um berço e um carrinho de bebê. Precisará também de uma cômoda, mas a cômoda, graças a Deus, já houve uma pessoa que se prontificou e nos ajudou. Então, ela está necessitando de um berço e de um carrinho de bebê. Se você tem, pode ser usado, que esteja em boas condições, ligue-nos, estenda a sua mão para o próximo esta noite, porque com certeza o Senhor há de te abençoar mais e mais. Bom, agora estaremos ouvindo a ilustração da vida. Desculpe, queridos. Olha, está conosco na linha também o pastor Geraldo, Vancler? Pastor Geraldo, na escuta? Amém, tô aqui na escuta. Amém, meu querido, tudo na paz do Senhor. Amém. Pastor Geraldo, hoje aquele quadro, a Bíblia Responde,
e o senhor, através do telefone, vamos estar aqui fazendo algumas perguntas, e o senhor vai estar aqui trazendo uma resposta baseado na palavra de Deus, amém? Amém. Vamos lá. Quero dar aqui meu cordial boa noite aos ouvintes do programa Conduzindo a Cristo, né? E aos irmãos que estão fazendo esse programa. Que a palavra de Deus vá de encontro às necessidades de todos os ouvintes que estão ligados na Rádio Costa do Sol. Okay? Muito bem, pastor. Hoje a gente vai tratar de um tema aqui até um pouco poético, né? Vamos colocar assim, vivendo valores eternos. Sabemos que vivemos, pastor, numa sociedade extremamente egoísta, né? Onde o homem ele se tornou o próprio centro de todas as coisas e o homem se tornou o próprio Deus, né? Observando para si mesmo, somente para si. Então, eu gostaria de que você tratasse nessa noite, pastor, para nós, a seguinte questão: a diferença entre os valores eternos dos valores temporais, né? Quais são as diferenças? Quais são, né? O que caracteriza os valores temporais dos valores eternos, né? Essa primeira pergunta para o nosso ouvinte, né? Ele começar por que é importante, pastor? Porque hoje o mundo está tão materialista que ele só compreende os valores materiais, os valores temporais. Eu gostaria que você, se é que existe alguma diferença entre os valores eternos, né, e espirituais, diferenciasse para nós nessa noite dos valores temporais. Amém. Para que as pessoas possam assim entender de uma maneira mais profunda, mais ampla, a gente sabe que todo ser humano sabe que Deus existe, né? Independente da religião que ela possa professar, todo ser humano sabe que Deus existe. Por quê? Olha o que a Bíblia responde quanto a isso. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, numa tradução que eu encontrei da Bíblia, diz assim: então do pó da terra, o Deus eterno formou o ser humano, e ele soprou no seu nariz uma respiração, um fôlego de vida, e assim esse ser se tornou um ser vivo. Então o que aconteceu? Deus comunicou de uma maneira específica a vida ao primeiro homem chamado Adão, né? Dando a ele um corpo, uma alma e um espírito. Isso foi feito através da própria respiração, do próprio fôlego eterno, que para que a raça humana também existisse eternamente, né? E para um relacionamento pessoal com toda a humanidade. E em Gênesis, ainda no capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual foi o objetivo de Deus nisso tudo? Para que a coroa máxima, que é o homem, o ser humano, adorasse de maneira eterna a Deus, porque nenhum outro ser pode fazer isso de maneira perfeita como Deus criou. E olha só que interessante, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: tudo Deus formou isso em seu tempo, e também colocou o mundo no coração dos homens, sem que ele, o homem, possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Essa palavra mundo no hebraico quer dizer eternidade. Então Deus colocou no coração do homem, ele gravou o anseio inato pelas coisas eternas, pois ele criou o homem para que distinguir ele de toda a criação que ele fez. Então o que acontece? Qual é a diferença, né? Está aí a pergunta. Eu fiz essa introdução para todas as pessoas entenderem o que seja valor eterno e o valor material. Para entender o que é valor eterno, a pessoa tem que saber que Deus criou todo ser humano para viver eternamente, não é verdade? Correto. Então, a diferença que nós podemos encontrar é o seguinte: porque o ser humano, já nessa vida, busca valores eternos. Sabe por quê? Porque para preencher o vazio existencial que aconteceu por causa do pecado, né?
o pecado trouxe como consequência, né, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então, esse vazio existencial, né, ele tem que ser preenchido de alguma forma. Você vê que os poetas, poetisas, escrevem lindos poemas para se sentirem eternizados, né? Os compositores de músicas, até mesmo os líderes religiosos e políticos criam diversas formas para serem reconhecidos, eternizados e até mesmo ser idolatrados. Mas quando eles chegam à realidade de que tudo aqui nesse mundo é passageiro, eles começam a buscar vários caminhos, acham que levam a Deus, não é verdade? Tudo bem. Então, quem vive os valores eternos sabe que não pertence a esse mundo materialista, corrupto, competitivo, desleal, né, violento, sem amor, as pessoas desprezando e sendo insensíveis ao sofrimento das pessoas. Agora, quem vive os valores eternos, ela tem plena consciência que a vida aqui na Terra é passageira. Quer ver o que a Bíblia responde? Salmo 39, versículo 4. Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo aqui na Terra. Lembra-me que os meus dias estão enumerados e que a minha vida está indo embora. E Moisés, que escreveu o Salmo 90, no versículo 10, 12 e 17, ele diz assim, olha, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor é que eles serem enfados, pois passa rapidamente e nós voamos. Aí ele diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então quem vive os valores eternos pode até orar da seguinte forma a Deus, ó Deus, dá-me um trabalho teu até o fim da minha vida e dá-me vida até completar esse trabalho. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz assim, olha, tudo quanto tiver às mãos para fazer, principalmente para o reino de Deus, faz-o conforme as tuas forças espiritual, emocional, física e financeira, porque lá na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Maravilha, né? Pastor, e outra coisa, você lembrou de Eclesiastes, e Eclesiastes também tem muita gente que deixa para servir ao Senhor, né? Mais para frente, vai prorrogando, vai deixando para quando estiver mais velho, né? Porque acha que a vida cristã é punitiva, né? Uma vida casta de prazeres, então vai prorrogando, e a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Exatamente, Eclesiastes capítulo 12. Isso. Ensina, inclusive, irmão Vaclé, as pessoas a se prepararem para a velhice e a morte, já na sua mocidade, não é depois não. Olha só, eu aceitei o Senhor Jesus, eu tinha 30 anos de idade, eu não nasci no lar evangélico. E as pessoas que estão me ouvindo, que já são evangélicas, que vocês nasceram no lar evangélico, vocês têm que dar muita graças a Deus, porque tem muitas pessoas que aceitam o Senhor Jesus já com uma certa idade. Exatamente. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda dá graça para essas pessoas fazerem alguma coisa para Deus, né? E outra coisa, pastor, nós somos tão materialistas, tão terrenos, tão focados nesse mundo, e a Bíblia ela sempre adverte da brevidade da vida, conforme o Salmo 90 que o senhor falou. Eu me lembrei de um versículo no Novo Testamento que diz que a vida, nossa vida, a Bíblia ilustra como um vapor, que fica um certo espaço de tempo no ar e logo desaparece. É verdade. E nós temos este período temporal como se ele fosse eterno, né? Pessoas que não medem as consequências, pessoas que não observam a eternidade, vivem como se a vida aqui fosse eterna, não se preocupa em como agradar a Deus, não se preocupam na sua vida, se preocupam muito até no plano de saúde, se preocupam muito na aposentadoria, se preocupam muito numa vida estável aqui na Terra, como se isso fosse possível, né? A gente vê pessoas aí que trabalharam a vida inteira e no final da vida não existe, a gente observa isso claramente, que não existe uma estabilidade sólida, né? Porque quando está com dinheiro, às vezes falta saúde, quando está com saúde, falta o dinheiro. Então, muito importante
numa sociedade tão materialista como nossa, a gente tratarmos desses assuntos aqui. Agora, pastor, você, né, a sociedade já ensina por si só que ela é extremamente materialista, temporal, focada nessas coisas aqui, e você diferenciou aí dos valores eternos. Agora, mais especificamente, quais são as atitudes que Deus valoriza e as atitudes que Deus desvaloriza também, né? Gostaria que você agora começasse a citar alguns exemplos para nós na prática. O maior valor eterno que uma pessoa pode ter é a salvação, a vida eterna, não é verdade? É a salvação, a vida eterna. Você vê que vários motivos levam as pessoas a frequentarem as igrejas, né? Mas elas vão buscar bênção financeira, prosperidade, e poucas são as pessoas que vão à igreja em busca da salvação, da vida eterna. Elas preferem dar mais importância às conquistas terrenas, não é verdade? É verdade. Você quer ver uma atitude digna de valor eterno? É quando uma pessoa respeita o sentimento do seu próximo e vai socorrê-la, atender a pessoa. E lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 em diante, fala sobre a parábola do bom samaritano. Na época do Senhor Jesus, né, do povo de Israel, o samaritano não se dava com o judeu. E trazendo para os dias de hoje, né, a pessoa que é da igreja tal, católica, ou é da igreja tal e tal, nós não nos damos muito bem, deixa ele para lá, e começa a transferir tudo para Deus. Deus cuida, Deus vai fazer. O que é para nós fazer? Deus mesmo vai fazer. E essa parábola do samaritano dá uma lição, né, de um valor eterno, de você valorizar. O samaritano viu... A pessoa, né? A pessoa, não é verdade? Você vê os drogados, as pessoas desprezadas pela sociedade, os alcoólatras, entendeu? As pessoas não dão importância, né? Agora, qual é o valor de uma vida para você, meu querido ouvinte? Será que o valor de uma vida para você tem o mesmo valor para Deus, não é? A gente tem que pensar nisso tudo também. Por exemplo, você vê que lá em Lucas, no capítulo 12, fala, né, sobre a parábola do rico insensato, né? E diz assim: e direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, né? E de riqueza e tal, olha, descansa, sabe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É abençoar as vidas, é respeitar o sofrimento, é ajudar, é estender a mão. Ainda agora, né, tem uma partezinha aí estendendo a mão para ajudar. Então, tudo isso, né? Exatamente. Agora, veja só, olha a pergunta que não quer se calar. Qual é o valor de uma vida para você? Será que é o mesmo valor para Deus? Né? Você vê lá a parábola da ovelha perdida. Olha, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador apenas que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tiago, no capítulo 5, versículo inclusive, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, tem que se valorizar as vidas para Deus, trabalhando de que maneira? Olha só, se você está trabalhando para colher, né, daqui a 1 ano, você deve plantar arroz. Agora, se você está trabalhando para colher daqui a 100 anos, plante uma árvore, né? A árvore vai dar sempre frutos. Agora, se você está trabalhando, valorizando as coisas eternas, se você está trabalhando para a eternidade, você tem que plantar semente de vida eterna, que é a palavra de Deus, no coração das pessoas. Amém? É verdade, então, pastor. É verdade. Olha, profunda essa palavra. E a Bíblia nesta passagem que o senhor mesmo leu diz o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Agora, de coisas pequenas, a gente falando de coisas temporais em detrimento das espirituais, a gente nota que a nossa sociedade, ela é tão materialista, não é, que os filhos já nascem no lar, que os filhos perdem a companhia dos pais cedo, porque os pais estão trabalhando, porque querem dar coisas para os filhos.
Então as coisas são mais valorizadas do que um sentimento. Então o filho, ele já nasce num lar cujo pai sai de casa muito cedo, chega muito tarde, mas ele é recompensado no seu aniversário com um videogame, um novo computador, uma viagem. Então o filho vai sendo aquele, vai se tornando adolescente e jovem, aprendendo que ele troca o carinho do pai, foi trocado o carinho do pai por coisas, né? Coisas materiais, coisas temporais. E vai supervalorizando aquilo dali porque ele trocou o tempo, o carinho. Então que nós possamos, né, estar mais atento a essas coisas, valorizar mais a amizade, valorizar mais um amigo, quão importante é um amigo, né? Então, e menos as coisas, e mais uma pessoa. Às vezes a gente está tão estressado em busca do lucro, do vil metal, que a gente não tem um tempo para se relacionar, um tempo para ouvir um desabafo, né? Agora, pastor, nosso tempo aqui está corrido. E qual o conselho, né? Conselho que o senhor deixa na final desse programa? Qual o conselho que o senhor deixa para nós a respeito desses valores eternos? Olha só, eu vou deixar uma pergunta assim para que as pessoas possam se conscientizar dessa diferença de valor eterno e material. Qual é então a tua escolha? Viver os valores eternos ou os valores materiais dessa vida? A Bíblia é muito rica. Olha só, não é uma contradição para o Evangelho quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 6, versículo 10, ele afirma que possuía poucos bens desse mundo, mas como servo de Deus, ele tornava muitas vidas ricas espiritualmente. Então, querido ouvinte, você, seja novo convertido, seja evangélico, seja não evangélico, você, mesmo tendo poucas condições materiais, mas Deus nunca vai te deixar você passar necessidade. Não é um privilégio você enriquecer as pessoas espiritualmente, levando a palavra de Deus, levando amor, esse relacionamento que o irmão Vancler falou, de pais com filhos, de amigos, de amizades, não é verdade? E veja bem que o Senhor Jesus, por exemplo, deixou toda a riqueza dele, se tornou pobre para nos enriquecer espiritualmente, nos concedendo dons da graça, da salvação e o reino dos céus, e até mesmo o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. São as riquezas eternas que nós recebemos no lugar dos nossos trapos, da nossa iniquidade, de tudo que a gente passou. E outra coisa importante, não importa que o ímpio prospere, o ímpio que não ama a Deus, que não restou ferimento de ninguém, não importa que ele prospere, né? A nossa riqueza mesmo, o nosso tesouro e vida é o próprio Deus. No Salmo 73, 25 diz: "A quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor?" E aqui na terra não há bem, não há nada que eu deseje além de ti. Quando você deseja a presença de Deus, você começa a abençoar as vidas que estão próximas a você, você enriquece as pessoas de maneira espiritual, e essa vida cheia de problemas, né? Então, nosso supremo maior bem é a íntima comunhão com Deus. E nós devemos sempre saber que Deus está conosco, né? E Ele nunca vai nos afastar, nunca vai nos abandonar. E a gente pode ficar com aquele lema do apóstolo Paulo, face aos cuidados da vida. Esse lema deve ser Filipenses 1, 21. Que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E saber também o que está lá em Hebreus 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes aqui na vida, na terra, e o quanto serviste aos santos e ainda servis. Amém. Amém? Amém. E para finalizar, João 12, 26, Jesus diz assim: olha, se alguém me servir, o meu Pai honrará. Você pode ser desprezado por qualquer tipo de pessoa, mas é muito mais gratificante você servir ao Senhor e ser honrado por Deus. Amém. Amém. E Deus abençoe rica e poderosamente todos os ouvintes desse programa nessa noite. Amém? Amém, pastor. E a gente só gostaria de deixar, né, claro aqui para os ouvintes, logo após nós vamos estar ouvindo aqui o louvor com o Marcos Antônio, mas deixar claro para o nosso ouvinte o seguinte: você que ouviu a questão dos valores eternos, não que sejamos contra, né, a riqueza, não.
né? Agora, que você possa dominar o dinheiro, não deixe ser dominado por ele, porque o dinheiro, você sendo uma pessoa próspera, para você abençoar o seu irmão, o necessitado, e você poder estender a sua mão, sempre será a benção. Porque olha, lembre de uma coisa, o dinheiro, ele pode até comprar uma cama, mas não compra o sono. Compra o remédio, mas jamais a saúde. Compra bajuladores, mas não compra um amigo. Compra até uma casa, mas jamais compra um lar. Compra um livro, mas jamais a sabedoria. Compra a festa, compra a alegria. Compra o mundo, mas não compra Jesus. Amém? Então, que você possa, amigo ouvinte, viver os valores eternos, aqueles que são mais importantes. E outra coisa, Mateus no capítulo 6 diz o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, os bens temporais, vos serão acrescentados. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria como eu já chorei. Emocional. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Ir embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Ilustrações da vida. Essa é uma história que já deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas para ele não fazia sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos 4 filhos que teve, 3 ele trazia na palma da mão, com carinho e muita luta, e o outro era a caçula, que seria sua sina. Só porque ela era menina, ele não escondia sua decepção. E para todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era para ajudar o pai na lida, e que um dia seria dono do seu próprio chão. E que filha mulher era o atraso de vida, além de não servir para a lida, não saberia dar ordens e jamais poderia um dia ser um patrão. Em todo canto queria, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava, e ela entristecida chorava escondida, em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria,
chamando seu pai de um lado, a verdade ela dizia: meu pai, o Senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o Senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado e ver os seus filhos do seu lado, no lombo de um cavalo ou em cima de um trator. Mas é só dos meus irmãos que o Senhor tem falado, porque comigo o Senhor nunca se importou. E nesse momento dos olhos da menina, uma lágrima rolou. Mas ela continuou seu pensamento e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido menino, talvez tenha sido esse o erro do meu destino, que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo que ter nascido a sua filha foi mesmo um engano. Eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do Senhor. E é com a alma ferida e com o coração queimando em brasa que eu vou embora desta casa. Eu vou sair de vez da sua vida. Ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com as suas lágrimas e ainda falou: eu nunca ouvi tanta bobeira, tanta coisa para eu fazer, e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. E se você quer saber, filho mesmo eu só tenho 3, e já que você quer ir embora, pode ir embora de uma vez. E ela se foi, pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais mandou notícia e nunca mais voltou. Alguns anos se passaram e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que sempre adorava, não foi bem o que ele esperava. Começou a sua ruína. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo o seu dinheiro, enquanto a doença matava os seus bois. Os filhos que ele tanto adorava, só pensava na farra e na liberdade que tinha, pra fazenda não ligava. Passava o ano inteiro festando e assim foram gastando todo o dinheiro que tinha. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com advogado pra tirar seus filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só, num buraco negro e profundo, desprezado por todo mundo, completamente só e endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino em nada, ele teve que vender para um comprador de um outro estado, que cobriu a oferta que foi dada e aceitou as condições que ele pedia. E ele só venderia a propriedade se ele pudesse continuar ali na fazenda, mesmo que fosse trabalhando de empregado, para poder viver ali o resto de seus dias. E com o orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído agora já não passava de um sonho perdido, que foi destruído pelos seus filhos e que fez dele um simples empregado, velho e cansado. Um certo dia ele estava sentado debaixo de uma árvore, admirando tudo aquilo que já foi seu. Foi quando ele recebeu o recado que ele ia ser dispensado, e no escritório da fazenda comparou. Quando ele foi chegando, já foram lhe falando: já está pronta a papelada e só falta a assinatura do senhor. E ele, nervoso, já foi respondendo: fique sabendo, sua secretária, que tudo isso aqui um dia foi meu, e que no dia em que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo que eu ficaria aqui trabalhando de empregado, e o corretor me avisou que ele tinha concordado. Disse que ele morava em outro estado, sendo que na verdade eu ainda nem o conheço, porque nem sequer aqui ele nunca apareceu. E pode dar um recado para esse seu patrão, sua secretária. Diga a ele que nesse chão ainda vou ser enterrado, e eu não vou assinar nenhum papel de demissão. E ela então respondeu: o senhor está muito enganado na sua decisão. O senhor que me está chamando de secretária não sabe nem o que está dizendo. Eu é que sou a proprietária dessa fazenda e você é meu empregado. Nisso, ele abaixou a cabeça e ficou calado, mas depois respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pode me dar a papelada que eu assino minha demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que ter que chamar uma mulher de meu patrão.
Aí ela tirou da gaveta os papéis e uma caneta e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então se levantou e disse assim para ele: o senhor parece que está chorando. Se o senhor quiser agora pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. Ele foi saindo cabisbaixo lá para fora, sabendo que ia embora, mas sem ter o rumo certo. Sua vida virou um deserto e ele se sentia agora realmente um velho desamparado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado e foi dizendo: por que é que o senhor está aí parado chorando, enquanto a minha mãe também chora lá de dentro te olhando? Eu nunca vi ela maltratar o empregado, mas o senhor pode ficar sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí e na certa vai lhe pedir perdão. E ele, quando viu ela se aproximando, já foi dizendo: eu não preciso do seu consolo e muito menos do seu perdão. A senhora é rica e fazendeira e eu sou um velho que já não tenho mais nada na vida. Mas eu vou sair daqui de cabeça erguida, e ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje me aponta a estrada, que por ironia será o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minha sacola, e a senhora já pode ir cuidar dos seus empregados. Que eu não preciso de despedida, porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí ela então falou: dessa vez o senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o senhor já aprendeu bem a lição. E só uma coisa o senhor ainda não percebeu: que durante 30 anos eu sempre acompanhei os seus passos, eu vi a sua glória e o seu fracasso. E se o senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou te contar toda a verdade. Um dia eu também fui tão humilhado e desprezado pelos meus pais e meus irmãos, que aos 12 anos de idade eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão. Eu fui dizendo para mim mesma que um dia eu me vingaria, que quando eu vencesse na vida, eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo nos olhos do Senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o Senhor agora já sabe quem eu sou e a dor que eu estou sentindo. Mas hoje eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança e só aumenta a nossa dor. E por favor, meu pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer. Me dê um beijo, um abraço, e um abraço e um beijo eu também quero te dar. O mundo me ensinou a viver e a vida me ensinou a perdoar. Por isso o senhor não precisa ir embora, o senhor já tem a sua fazenda de volta para cuidar. E para o senhor melhor entender, eu faço questão de lhe mostrar que os papéis que assinou agora há pouco na minha mesa, e que nervoso o senhor nem leu antes de assinar, não era sua demissão, era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse é o presente que eu queria te dar. E comigo o senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto, em outra fazenda que eu acabei de comprar. E já que o senhor não vai mais embora, me dê então sua sacola, que o seu neto também quer lhe abraçar. E ele, que andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino o abraçou, beijando seu rosto e chamando de avô, se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando, ele abraçou a filha e o seu netinho, pediu perdão pelo seu passado, totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado. Só então para ele, a sua vida finalmente fez sentido. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar.
pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoou meu lar. Deus da família vem a casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Momento da palavra. Nesse momento, nós queremos trazer a palavra de Deus para o seu coração. E eu quero aqui ler uma mensagem muito maravilhosa que fala a respeito do cego de Jericó, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Meu amigo, meu irmão, nesse momento eu quero lhe dizer uma coisa. Nós estamos diante de uma palavra que é muito poderosa, que é a palavra de Deus. E essa palavra, ela não volta atrás, ela não volta vazia. É uma palavra pura, é uma palavra que se cumpre. E nesse momento, nós vemos aqui um cego. Havia dois aspectos na vida deste cego. Qual? Ele era cego e mendigo. E nesse momento, uma coisa que nos chama muita atenção é o quê? O clamor desse cego. E nós queremos dizer nesse momento que existe uma coisa que incomoda o mestre, é o clamor. E esse cego, a Bíblia nos relata que o Senhor Jesus, ele estava saindo de Jericó. E com Jesus estavam seus discípulos e uma grande multidão. E nós sabemos que aonde Jesus estava, sempre tinha alguém o acompanhando, sempre muitas pessoas o acompanhavam.
E a Bíblia nos afirma que Jesus saindo de Jericó, e agora ele se depara com o cego. E aqui diz, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, aquele cego, o desejo daquele coração era de receber a bênção que ele estava precisando. Qual era a bênção que ele estava precisando? A sua visão. O que aconteceu? Ele começou a clamar. Ele precisava dessa vitória. Ele queria enxergar. E nós vemos aqui que quando alguém precisa de receber algo de Deus, o que é que essa pessoa faz? Ele começa a pedir, ele começa a buscar. E com certeza o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, ele está atento para ouvir o clamor. Meu querido, meu irmão, minha irmã, nesse momento, olha a importância do clamor. Esse homem começou a clamar. Eu não sei nessa noite qual é o seu problema. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas eu quero dizer uma coisa: comece a clamar. Comece a clamar. Clama ao Senhor e com certeza Deus vai trabalhar na sua vida. Este homem aqui, ele começou a clamar. E nós vemos também, meu querido, minha querida, que alguém tentou impedir esse cego de receber a sua bênção. A Bíblia nos relata que alguém tentou parar esse homem. Sempre tem alguém que tenta nos parar, que tenta nos afligir. Mas o que eu quero dizer nessa noite maravilhosa, nessa noite abençoada, é que esse homem aqui, ele insistiu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos afirma claramente que o clamor incomodou o mestre e o Senhor o mandou o chamar e disse: traz ele aqui. E levaram esse homem até a presença do Senhor. E a palavra nos afirma, louvado seja Deus, que Jesus disse para este homem: que queres que te faça? E noite, o Senhor está falando para você: que queres que eu te faça? O que você precisa é só me clamar, é só me pedir. Quem sabe nesse momento você está passando no vale, quem sabe nesse momento você está aí chorando ou se lamentando, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu creio, no nome de Jesus, que Deus está falando ao seu coração. Peça ao Senhor nesse momento o que você está precisando. Esse homem, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, meu querido, uma coisa que me chama muito a atenção é que esse homem aqui, havia sobre esse homem uma capa. E a Bíblia nos relata que antes de se negar para o Senhor, a Bíblia afirma que ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. E quem sabe nessa noite existe algo que está impedindo você de ser abençoado, você de receber a vitória. Mas nesse momento, Deus está falando através dessa palavra ao seu coração. Se tem alguma coisa impedindo você, tira, joga por terra e comece a clamar o Senhor. E foi o que esse homem fez. Ele lançou de si a sua capa e correu e foi ter com Jesus. E a palavra de Deus nessa noite está falando ao seu coração. Peça ao Senhor, clama ao Senhor. Olha a importância do clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, ele não parou, ele permaneceu, ele insistiu, porque ele precisava, ele queria ver. E nós sabemos que uma pessoa cega é difícil. Para essa pessoa caminhar, precisa de alguém movimentar, mover essa pessoa.
mas esse homem, ele queria a sua vitória, ele queria a sua bênção, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, minha irmã, olha o que aconteceu. O clamor chegou ao mestre e o Senhor mandou ele chamar. E eu quero dizer nessa noite uma coisa muito maravilhosa. Clama ao Senhor. O que você está precisando, clama a Deus. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai te dar a vitória. Agora, não para. Não fica aí cabisbaixo, triste, desanimado. Não. Clame ao Senhor. Busque a Deus. Porque Deus vai mudar o quadro da sua vida, como mudou o quadro da vida deste homem aqui, o cego de Jericó. A vida dele foi mudada. O Senhor falou para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu tenha vista. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor devolveu a ele, a este homem, e disse para ele: olha, vai, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. E esse homem, ele colocou a sua fé em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vai, a tua fé te salvou. Nessa noite, quem sabe você está com um grande problema, mas Jesus está presente, ele tem poder, ele pode mudar a sua situação, como ele mudou a vida deste cego, este homem que era cego e que andava mendigando, a vida dele foi mudada, e o Senhor pode mudar também a sua vida nessa noite. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agenda da semana. Queridos, amados ouvintes, você que quer nos fazer uma visita na nossa igreja, a nossa igreja fica localizada na rua Edgar, número 6, no Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco, né? E temos os nossos trabalhos ali, às quartas-feiras, ensino da palavra, sexta-feira, o culto público, e aos domingos, às 9 da manhã, a escola bíblica dominical, e às 19h15, o culto de louvor e adoração a Deus. Nos dias 9, 10 e 11 de novembro, estaremos realizando ali uma grande festa, né, com os adolescentes, jovens e adolescentes da nossa igreja, cujo tema é: Eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Juízes, capítulo 2, versículo 1, parte B. No dia 9, na sexta-feira, estará ali como o pregador da mensagem, a preleção da palavra, o presbítero Felipe, da Assembleia de Deus, do Templo do Espírito Santo. No sábado, dia 10, estará o pastor Rogério Barros, da Assembleia de Deus, na Taquara. E no domingo, estará sendo feita uma apresentação de uma peça teatral,
com os nossos jovens Adonai. Então não perca, 9, 10 e 11 de novembro, a grande festa com jovens e adolescentes ali na nossa igreja, na rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. Oração da fé. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Vamos agora a um momento de oração. O Alcino José pediu oração lá de Iguaba, enfermidade na coluna. Oração também da Marlene de São Pedro, o Adriano, a Joelma, a Rayane, o Juninho, o Alexandre, Luiz Carlos. Foram as pessoas aqui que solicitaram oração. E todos quantos carecem de oração nesta hora, fecha os teus olhos, aonde você estiver. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, ó Senhor da glória, a tua poderosa palavra, Senhor, como foi dito aqui, ela não volta vazia, mas antes ela produz o resultado, meu Deus, para o qual ela foi enviada, meu Deus. Soberano Deus, aleluia, nós não te servimos, Senhor, pelo que o Senhor pode fazer. Aleluia, nós te servimos pelo que o Senhor é, Deus. Oh, meu Pai Celestial, mas há pessoas, Pai, do outro lado deste microfone, Senhor, nos seus lares, no trabalho, que ainda não têm um conhecimento do Senhor. Meu Deus, te peço nesta noite, Pai, para que conheçam, aleluia, a tua glória, o poder, a tua unção, meu Deus, entra, meu Pai. Espírito Santo, tu que és onisciente, onipotente, meu Deus, eu te peço que a tua paz, a tua alegria, a tua serenidade, Senhor, aleluia, entre neste lar, meu Deus, opera nesta vida, transforma, Senhor, liberta, cura esta enfermidade, Senhor, aleluia, estamos aqui orando em nome de Jesus, Pai. Em nós mesmos nada podemos fazer, Deus, mas foi-nos outorgada esta autoridade, Deus. É no teu nome, Jesus, aleluia, que as coisas acontecem. Meu Deus, não é no nome do Vancler, nem no nome do Dias, nem no nome do irmão. Para que se Aqui, presbítero Marcos, Senhor, aleluia, foi outorgada, Deus, esta autoridade no teu nome, em nome de Jesus. A enfermidade bata em retirada, depressão, discórdia no lar, ou insônia, todo mal, Senhor, opera, Senhor, é o Senhor quem opera, Deus. Estamos aqui orando, meu Deus, crendo no Deus de milagres, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Pai, nós te agradecemos porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Senhor poderoso Deus, aleluia, Santo, Santo, é o Senhor poderoso Deus, digno Senhor, digno Cordeiro. Santo,
santo, tu és santo, tu és santo. Santo, santo, é o Senhor poderoso, digno Senhor, digno. Tu és santo, Conduzindo a Cristo.